Está a gravar. Muito bem. Então, sendo assim, vamos dar início. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de workshops dedicado aos direitos dos consumidores europeus, organizados pela Rede Europe Portuguesa e pelo Centro Europeu do Consumidor em Portugal. Em nome da organização, agradeço a vossa presença e, em particular, à doutora Carla Farto, diretora do Centro Europeu do Consumidor em Portugal, pelo entusiasmo e disponibilidade para unirmos sinergias, a quem passarei daqui a pouco a palavra para dar continuidade a esta nota de boas-vindas. E também estendo os nossos cumprimentos à doutora Natália Leite, jurista do Centro Europeu do Consumidor, que dinamizará este terceiro workshop Comprei online e correu mal, e agora? Para todos aqueles que contactam com a rede Europe Direct pela primeira vez, permitam-me sublinhar que pertence à à Comissão Europeia. A rede portuguesa está sob a tutela, só um instante, a rede portuguesa está sob a tutela da representação da Comissão Europeia em Portugal e é atualmente constituída por 414 centros distribuídos pela União Europeia, contando com 15 centros distribuídos pelo continente e ilhas. Eu vou agora apresentar os centros a nível nacional e cada um dos meus colegas fará uma breve apresentação do seu centro. A norte temos os Europe Directs do Minho, com sede em Barcelos. Boa tarde, Minho. Creio que, não sei se há algum colega do Minho aí, o Ricardo? Não. Não se pode dizer, muito bem. Então, passava para o Europe Direct de Bragança. Boa tarde a todos. O meu nome é Edith, trabalho no Europe Direct de Bragança. A nossa área de intervenção é o Douro e Terras de Trás-os-Montes. Estamos sediados no Instituto Politécnico de Bragança e boa sessão para todos. Muito obrigado, Edith. Passo agora para o Europe Direct do Porto. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu chamo-me Rui Monteiro. Trabalho no Europe Direct do Porto. Estamos alojados na Câmara Municipal do Porto e a nossa área de intervenção são os municípios da área metropolitana do Porto. Portanto, uma boa tarde a todos e boa sessão. Muito obrigado, Rui. Passo agora então a palavra para o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, com sede em Paços de Ferreira. Olá, Ricardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Grafo. Estou aqui em representação do Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, que fica sediado em Paços de Ferreira. Espero que tenham uma boa sessão e muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Vamos agora à zona centro. Temos o Europe Direct de Aveiro. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou Maria Manuela Azevedo, estou aqui em representação, portanto, do Europe Direct Aveiro, cuja área de atuação abrange, portanto, Aveiro e Viseu de Lafões. Muito bem. Muito obrigado, Maria Manuel. Passamos agora para o Europe Direct do Oeste, com sede no Cadaval. Creio que a colega do Europe Direct do Oeste não está de momento. Muito bem, então passamos adiante, passamos para agora o Europe Direct da Beira Interior, com sede no Fundão, por favor. Olá, boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Luís Oliveira, estou então em representação do CIED e Região Beira Interior, que abrange as comunidades intermunicipais Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa. Portanto, estamos sediados na entidade de acolhimento, que é uma escola profissional, nomeadamente a Escola Profissional do Fundão. Portanto, agradecer a presença de todos e que, logicamente, sejam trabalhos interessantes para todos nós que nos juntamos hoje, nesta tarde. Obrigado. Muito obrigado, Luís. E passo agora a palavra ao Europe Direct da região de Coimbra. Não sei se está aí o colega de Coimbra. Não. Muito bem. Não está. Muito bem. Então, sendo assim, passamos agora mais para Sul, no Alentejo. Temos o Europe Direct do Alto Alentejo, com sede em Alvas. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos sediados, como o Ricardo disse, em Elvas e pertencemos ao Politécnico de Porto Alegre. Muito bem, muito obrigado, Ana. Passo agora para o Alentejo Central e Litoral. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandra Correia, sou a coordenadora do Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral. Como o próprio nome diz, a nossa área de intervenção são estas duas sub-regiões, Alentejo Central e Litoral. Nós estamos sediados em Évora e temos também uma delegação em Santo André, no litoral alentejano. A entidade de acolhimento
é a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. Uma boa sessão para todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Alexandra. Agora o Europe Direct do Baixo Alentejo, que é representado por mim. O meu nome é Ricardo Cataluna, sou técnico do Europe Direct do Baixo Alentejo e estamos sediados em Mértola, na Associação de Defesa do Património de Mértola, sendo que a nossa área de intervenção é todo o Baixo Alentejo. Uma boa ação para todos também. Vamos agora para a área metropolitana de Lisboa, onde temos o nosso colega Nuno Aragão, por favor. A área metropolitana de Lisboa, sediada em Palmela. Não sei se o colega Nuno está a ouvir. Muito bem, sendo assim... Só um segundo, que eu penso que agora já está. Ok, muito boa tarde a todos. Se me estejam a ouvir agora, eu tive um problema aqui no computador, por essa razão peço desculpa. O meu nome é Nuno Aragão, represento o Centro de Informação Europe Direct da área metropolitana de Lisboa. Estamos sediados mais exatamente na Quinta do Anjo, no concelho de Palmela. Muito bem, muito obrigado, Nuno. E agora, ainda no território continental, vamos até ao Algarve, mais concretamente para Faro. Olá a todos, sou Catarina Cruz, trabalho no Centro Europe Direct já há bastantes anos e tenho a minha colega Ana Paula, que não pode estar presente. As duas estamos sempre disponíveis para qualquer esclarecimento em toda a região do Algarve, portanto temos os 16 municípios. E a nossa entidade acolhedora é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e estamos sediados em Faro. Obrigado e uma boa sessão para todos e que seja proveitosa. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado, Algarve. Vamos agora para as ilhas. Na Ilha da Madeira, com sede em Câmara de Lobos, temos o Europe Direct da Madeira. Boa tarde. Olá, boa tarde. O meu nome é Patrícia Serrão, sou técnica do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Estamos sediados em Câmara de Lobos, na Casa da Cultura, e temos como intervenção a região autónoma da Madeira, claro que inclui a Madeira e os Açores. Boa sessão a todos. Muito bem, muito obrigado. Então, Patrícia, e por último passo para o Europe Direct dos Açores. Não sei se temos a colega dos Açores connosco. Olá, Ricardo, estou por aqui. Boa tarde, Margarida. Boa tarde, o meu nome é Margarida Sodré. Eu sou a técnica do Europe Direct dos Açores, com sede em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Apesar da nossa sede estar numa ilha só, a nossa área de intervenção são as 9 ilhas do arquipélago açoriano. Boa tarde para todos. Obrigada. Obrigado nós, Margarida. Muito obrigado a todos. Agora que já estamos todos apresentados, realmente não há nada melhor como associar um nome a um rosto, e que já estamos todos envolvidos neste terceiro workshop. Eu pedi então aos colegas que partilhassem no chat o seu site e e-mail para que os participantes que possam entrar em contato connosco, e também não queríamos deixar de registrar com grande agrado que a adesão tem sido bastante elevada do norte a sul do país e também nas ilhas. Por último, não queria deixar de referir que os Europe Direct são organismos oficiais de informação europeia, intermediários entre os cidadãos europeus e a União Europeia, e têm como objetivos facultar informação, prestar esclarecimentos e promover o debate através da realização de eventos e iniciativas para todos os públicos, de acordo com as prioridades de comunicação definidas pela Comissão Europeia, como, por exemplo, este que hoje se inicia. É também no âmbito do lançamento da nova Agenda do Consumidor e da atual presidência de Portugal no Conselho da Europa que se visa capacitar mais e melhor o cidadão sobre os seus direitos enquanto consumidor e como deverá atuar. Este ciclo, constituído por 5 workshops, dará destaque a 5 áreas: viagens, compras, pacotes de férias e alojamento turístico, renta-car e reclamações. Os primeiro e segundo workshops decorreram em fevereiro e poderão ser visualizados nas redes sociais da organização. Podem igualmente consultar e inscrever-se nos próximos workshops. De referir ainda que será enviado por e-mail um questionário de avaliação de satisfação, que muito agradecemos que seja preenchido, e a posteriori poderemos emitir um certificado de presença a quem assim o desejar. Convido então todas e todos os presentes a colocarem questões no chat e também por vós, que serão debatidas no final das intervenções. Por último,
Informo que a sessão será gravada e disponibilizada nos meios de comunicação dos organizadores, pelo que deverá desligar a câmara caso não concorde com a gravação. E assim, sem mais demoras, passo a palavra à doutora Carla Farto, diretora do Centro Europeu do Consumidor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este nosso terceiro workshop que tem por tema as compras online. Apesar de não ser um tema novo, apresenta sempre grandes desafios a quem trabalha diretamente com os consumidores, quer pelo número de consumidores que cada vez mais recorrem à contratação digital, quer pela especificidade técnica das questões que nos aparecem, como os meios de pagamento, formas de contratação, e que muitas vezes não têm o devido acompanhamento da regulação. Pretendemos, assim, com este workshop, chamar a atenção para alguns cuidados a ter com o comércio digital. Antes de começarmos, gostaria de agradecer aos Centros de Informação Europe Direct por esta parceria, que nos permite partilhar com grande audiência questões que, apesar de não serem novas, como já disse, sofreram grande incremento com a pandemia Covid-19. E dizer ainda que o Centro Europeu do Consumidor é um projeto cofinanciado pela Comissão e pela Direção-Geral do Consumidor, concebido com vista a promover a confiança no mercado interno, prestando informações aos cidadãos sobre os seus direitos enquanto consumidores e facilitando o acesso aos meios de resolução de conflitos de consumo. Somos uma rede de, por enquanto, 30 centros, pelo menos até ao final deste ano, um em cada Estado-membro, na Islândia, Noruega e Reino Unido, que prestem informação, aconselha e assistência na resolução dos litígios de consumo transfronteiriços. Somos ainda o ponto de contacto nacional para a plataforma FLL e o ponto de contacto para efeitos do artigo 21 da Diretiva de Serviços. Passo agora a palavra à colega Natália para, sem mais delongas, começar a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Muito boa tarde a todos. E cabe-me a mim hoje dar início ao terceiro webinar deste ciclo de conferências. Vou tentar aqui partilhar a minha apresentação. Aqui está. Julgo que se consegue ver agora. Não sei se alguém pode confirmar. Sim, sim, perfeitamente. Ok, obrigada. Pronto, cabe a mim falar hoje de compras online, embora as compras online representam vários setores, e neste caso, só para vos dar aqui uma pequena ideia, 75% das reclamações e pedidos de contacto que o SEC Portugal recebe têm origem em contactos celebrados em linha. Abrange vários setores económicos, como já referi. Alguns já foram aqui abordados nos dois primeiros webinars, que é o caso do transporte aéreo, que é o primeiro setor mais reclamado. Seguem-se, portanto, aluguer de veículos, o alojamento turístico e, em quarto lugar, a compra de bens e serviços, principalmente equipamentos eletrónicos, como computadores, e de comunicação, como os smartphones. Eu vou focar de forma mais genérica, digamos, não vou, obviamente, como já foi abordado, o transporte aéreo e o alojamento turístico, não vou referir a esses setores, e também o aluguer de veículos será abordado no próximo webinar, se eu não estou enganada. Portanto, aquilo que vos vou falar hoje é, no fundo, sobre algumas situações que nos são reportadas no Centro Europeu do Consumidor e, nomeadamente, aquilo que tem sido a resposta possível e aconselhamento aos consumidores. É claro que em 2020 houve uma grande alteração dos padrões de consumo. Isto refletiu-se no nosso trabalho, que praticamente quase duplicou, e isto é fruto, obviamente, de um maior número de compras em linha efetuadas em 2020 e que, enfim, para as quais os canais de venda habituais não estavam preparados e, portanto, surgiram aqui várias situações, mas que no fundo reportam-se
no essencial, uma certa falta de literacia digital por parte do consumidor. E, portanto, isto é, aliás, um dos setores prioritários da nova Agenda do Consumidor, que foi apresentada pela Comissão no final do ano passado. Essa principal, digamos, prioridade relacionada, portanto, com a transformação digital da sociedade, com vista à criação do mercado interno digital mais seguro para os consumidores, de facto apresentou aqui vários desafios e que estão a ser objeto de nova legislação, estão a ser considerados em várias diretivas que estão em fase de transposição, que irei mencionar mais à frente. Queria só deixar aqui nota que também outra das prioridades da nova agenda, que irá ter um impacto também nas compras online, é a transformação ecológica da sociedade. Também por falta de tempo não irei abordar, mas terá certamente um impacto na forma como iremos fazer compras e como serão feitas as entregas, a publicidade, etc. Portanto, isto daria outra formação, outro webinar. Portanto, sem mais demora, vou falar-vos do que é que pode correr mal, os principais motivos de reclamação apresentados no setor europeu do consumidor estão relacionados com as falhas nas entregas, falhas que podem ter origem no facto de simplesmente a empresa não existir e o consumidor estar a ser vítima de uma fraude e obviamente não recebe o produto que encomendou. Também prazos de entrega não cumpridos, e isto tem sido recorrente em 2020 e este ano também. Problemas com as transportadoras, bens que chegam danificados, inclusive furtos de bens também têm acontecido. Depois, outro aspecto está relacionado com o facto do bem nem sempre corresponder àquilo que o consumidor pretendia. É sempre difícil avaliar online, de facto, se o bem tem qualidade, ou vamos pensar numa peça de roupa, se o tecido é aquilo que gostaria de ter, ou se o tecido será mais sintético. Portanto, nem sempre é fácil de perceber online, no fundo, o que é que o produto visualmente depois representa. O bem pode, obviamente, variar, e isto remete-nos aqui para a questão da garantia legal, que por vezes, e principalmente em compras transfronteiriças, colocam problemas na sua ativação, e obviamente as fraudes têm vindo a aumentar neste último ano. Aquilo que vos vou falar é, no fundo, os cuidados a ter e de alguns direitos do consumidor em particular, que é o caso, portanto, do direito à retratação e de garantia, por falta de conformidade. Também recomendações e algumas dicas quanto à identificação do vendedor, os cuidados a ter nas entregas, também a questão dos meios de pagamento, que têm sofrido uma grande evolução. E, por fim, só uma pequena nota sobre o Brexit, que tem surgido algumas reclamações, não muitas, mas que se prendem com, digamos, os custos desde 1 de janeiro das compras efetuadas em sites de lojas estabelecidas no Reino Unido. E, sem mais demora, a principal questão para mim, e que é um dos maiores problemas, eu diria, pelo menos 50% das reclamações têm a ver com um problema na identificação do vendedor. Existe um mito no consumidor muito comum, eu chamaria um mito, mas enfim, o facto do domínio da loja online
terminar por .pt ou por .fr, .de, muitas vezes o consumidor acredita que significa que a loja está estabelecida em Portugal, na Alemanha, em França, e isto não é o caso. Inclusive, se consultarem a página de DNS.pt, que é a entidade em Portugal que gera o domínio.pt, verão que nos requisitos para a inscrição de um domínio, em lado algum falam do endereço ou da obrigação para o comerciante ou o profissional estar registado em Portugal. E, portanto, não há aqui correlação, não é automático. O facto de ter um domínio.pt não significa que a loja se encontre, de facto, em Portugal. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes o consumidor vê o domínio.pt e nem procura os contactos, só quando tem um problema. A legislação atual prevê a obrigação para o comerciante online de disponibilizar informações sobre, portanto, a sua identidade e contactos no website. O artigo 5º da Diretiva 2000/31 sobre Sociedade de Informação prevê, portanto, que ele deve indicar o nome, o endereço geográfico em que se encontra estabelecido, elementos de informação relativo ao prestador de serviço, incluindo o endereço eletrónico, de forma a ser contactado rapidamente e comunicar de forma efetiva e direta com ele, o registro comercial, quando é obrigado a proceder a um registro, se a atividade estiver sujeita à autorização, a autorização deve também constar do site, e o número de identificação para efeitos de IVA. Por seu lado, o artigo 6º da Diretiva relativa aos direitos do consumidor, a Diretiva 2011/83, prevê que deve identificar, portanto, o profissional indicando o nome, firma ou denominação social, deve indicar ainda também o endereço geográfico no qual o profissional está estabelecido, o seu número de telefone, fax, bem como o endereço de correio eletrónico, se existirem. Essa referência aqui, essa expressão se existir é importante, de forma a permitir ao consumidor, portanto, contactar rapidamente e comunicar com ele de modo eficaz. E, portanto, referi aqui a questão de se existirem, porque, inclusive, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a indicação de um telefone, fax ou endereço de correio eletrónico, nos termos do artigo 6º, não é obrigatória para o comerciante, o que levanta aqui uma série de problemas. Não é obrigatória, basta que o comerciante ponha à disposição do consumidor um meio de comunicação que seja direto e eficaz. Isto resulta de um acordo de 2017, e como digo, isto levanta vários problemas, porque muitas vezes, e julgo que toda a gente já verificou esta situação, o comerciante em linha apresenta um formulário de contacto ou inclusive um chat para contacto entre o consumidor e o vendedor, e nem sempre é possível ao consumidor ter acesso ao histórico da conversa, de forma a ter aqui uma prova por escrito daquilo que foi acordado ou não. E, por outro lado, o facto de não ter endereço de correio eletrónico dificulta, por exemplo, a utilização da plataforma de resolução de litígios em linha, que está prevista e foi criada para ajudar a resolver litígios de consumo quando as compras foram efetuadas em linha, e que obriga o consumidor a indicar no formulário de reclamação o endereço de correio eletrónico do vendedor. E, portanto, isto é uma situação que será resolvida agora com a Diretiva 2019/2161, Diretiva Omnibus, que vem alterar aqui o artigo 6º da Diretiva dos direitos, relativo aos direitos do consumidor.
Esse artigo 6º, número 1, prevê agora que o endereço geográfico deve constar do website, assim como o número de telefone, endereço de correio eletrónico também. Se tiver outro meio de comunicação em linha, deve permitir ao consumidor conservar toda a correspondência escrita mantida, inclusive data ou hora da correspondência, num suporte duradouro. Isso é muito relevante para efeitos de prova. E julgo que, portanto, esta diretiva ainda está em fase de transposição, só entrará em aplicação no próximo ano, se tudo correr bem. E, portanto, vai resolver aqui algumas situações e obrigar os comerciantes em linha a indicar de forma clara o endereço de correio eletrónico, que às vezes existe, mas é preciso muita paciência para lá chegar e é preciso ler atentamente várias áreas de informação, digamos, institucional do vendedor. A identidade do vendedor é muito importante porque isto tem efeitos quanto à aplicação dos direitos do consumidor. É importante saber se é um profissional ou um particular, se está registado, em que país. Isto tem, de facto, um impacto grande. Por isso, antes de fazer qualquer compra, ainda antes de ter qualquer problema, eu recomendo vivamente que leiam a área dos contactos, mas não só, também se existir um aviso legal ou nos termos e condições, muitas vezes a empresa e o endereço da empresa e registro está identificado no início dos termos e condições. Se não estiver se verificar na lei aplicável, por exemplo, e tribunal competente, que o tribunal competente indicado, e vamos supor que não conseguiu encontrar nenhum contacto, nenhuma identificação dos contactos e que a única forma de contactar o vendedor é através de um formulário que é que é um mau indicador, digamos, quanto à segurança desse site, aconselho a procurar direito aplicável e tribunal competente, porque muitas vezes verifica isso com sites de vendedores localizados na China, que indicam às vezes até uma morada fictícia ou morada de um armazém na Europa, mas quando vai ver essa cláusula, verifica que o tribunal competente, por exemplo, é o tribunal de Hong Kong. E, portanto, obviamente que isto é um indicador de que a empresa não se encontra localizada na União Europeia e que poderá ter algumas dificuldades em efetivar os seus direitos de consumidor. Pronto, tem aqui mais algumas recomendações básicas, mas os erros linguísticos são também geralmente indicadores de um site muito pouco fiável, assim como as compras em redes sociais são desaconselhadas, considerando que nem sempre consegue verificar a identidade do vendedor e que as moradas indicadas podem não existirem na prática. Falar-vos agora de outro aspecto aqui relacionado com a identificação do vendedor, que se já é difícil num website, então compras em plataformas digitais que permitam a profissionais ou a particulares vender bens, torna-se ainda mais difícil. As plataformas digitais, estou a falar aqui dos marketplaces, permite muitas vezes, e pensando aqui na Amazon ou numa FNAC ou na Vorten, são plataformas que permitem a venda de produtos próprios e que também a venda por terceiros no seu site. Nem sempre, infelizmente, verificamos que nem sempre o vendedor é identificado com o nome da firma, endereço, correio eletrónico. Muitas vezes vem apenas referência a um nome que ele indicou no seu registro na plataforma,
e pouco mais. E isto, de facto, pronto, mais uma vez, tem impacto. Se tratar de um particular, deixa de ser uma relação de consumo, os direitos do consumidor não são aplicáveis. Por outro lado, a responsabilidade da plataforma é extremamente limitada. Quem é, de facto, responsável em caso de falhas na entrega, de garantias, não é a plataforma, mas sim o vendedor. E, portanto, mais uma vez, a importância da identidade do vendedor é mais do que relevante. Esta situação também irá ser clarificada agora e há aqui um avanço. Primeiro já no regulamento 2019/1150, que já se encontra em vigor. No artigo 3, número 5, prevê que, portanto, a plataforma deve garantir a identidade do utilizador profissional que propõe os bens ou serviços no marketplace de forma clara e visível. Por outro lado, a diretiva Ónibus vai alterar a diretiva relativa aos direitos do consumidor, inserindo um novo artigo 6º-A, que prevê, nomeadamente, que a plataforma deve dar informação sobre a entidade do vendedor, nomeadamente se é um particular, e que nesse caso deve indicar que os direitos do consumidor não são aplicáveis, ou se é um profissional, isso com base nas declarações prestadas por esse terceiro ao prestador do mercado em linha. Isto é um avanço, não resolve tudo, mas de facto, digamos que cria uma nova responsabilidade para a plataforma e pelo menos terão que ter atenção à questão da verificação da identidade do vendedor, e se houver um litígio terão que tomar uma ação e eventualmente denunciar esse profissional ou esse vendedor fraudulento. Aqui também esta diretiva também prevê, este novo artigo prevê outra questão que também é relevante, mas não me vou alongar sobre isto, que é a questão dos parâmetros de classificação das propostas que são apresentadas pela Marketplace quando o consumidor faz uma pesquisa de um determinado produto, e a forma como esses parâmetros de classificação, digamos, impactam a escolha do consumidor. Temos aqui uma situação que eu vou falar, da qual vos vou falar, que tem surgido ultimamente e que tem levado a Comissão a solicitar aqui à rede informações sobre possíveis reclamações que recebemos relacionadas com este modelo de negócios, que é o dropshipping. Não é um modelo de negócios novo, mas este último ano tem vindo a aumentar o número de situações relacionadas com este tipo de modelo, e as reclamações têm aumentado, principalmente em França, na Alemanha, a Áustria e a Suécia também têm visto o número de reclamações aumentar. Do que é que se trata? Isto, no fundo, para vos dar um exemplo mais concreto e mais fácil de visualizar, vamos imaginar uma loja online que tem estabelecimento em Portugal, propõe determinados produtos no seu site, mas não tem esses produtos em armazém. Aquilo que faz é recorrer a um fornecedor terceiro, muitas vezes fora até da União Europeia. Vamos pensar na Wish ou Alibaba, AliExpress, por exemplo, e o consumidor, no fundo, vai à loja online, encomenda o produto, mas o produto é-lhe entregue diretamente pelo fornecedor, não passa sequer pelo vendedor. Principais problemas relatados aqui, reportados, são os prazos de entrega que não são cumpridos, demasiado longos, os produtos, não há controle por parte do vendedor e, portanto, muitas vezes os consumidores recebem produtos de fraca qualidade.
também, por outro lado, os preços acabam por ser mais caros e, eventualmente, o consumidor poderá mesmo ter que pagar direitos aduaneiros. Características deste modelo, como reconhecê-lo num site. Se indicar prazos de entrega longos e imprecisos é duvidoso. Se os contactos, se fizer uma pesquisa no Google Maps a indicar uma casa de habitação, provavelmente essa loja não tem um estabelecimento, não tem um armazém, portanto é possível que use o modelo de negócios de dropshipping. Também as imagens dos produtos normalmente são copiadas do site do fornecedor parceiro e também são sites que contêm muitos erros linguísticos porque utilizam templates já feitos, nomeadamente a Shopify promove templates para websites que recorrem ao modelo de dropshipping. Em relação aos direitos dos consumidores, neste caso o vendedor, falando novamente da loja estabelecida em Portugal, o dropshipper, é o responsável pela entrega, pelas falhas na entrega, pelos danos provocados nos produtos, pelas avarias, pela falta de conformidade, etc. E, portanto, acaba no fundo por ser um mau negócio para essa loja, porque nem sempre consegue o retorno por parte do seu parceiro fornecedor, mas terá sempre que indemnizar e compensar o consumidor. Outro aspecto aqui muito reclamado, então com o fecho das fronteiras e o controle fronteiriço, têm sido as falhas nas entregas. As falhas nas entregas, portanto, entregas que chegam tarde, que não chegam, vêm danificados, e, portanto, nessas situações, a não ser que o consumidor tenha tratado pessoalmente da contratação do serviço de transporte de mercadoria, o responsável por essas falhas é o vendedor. Isso é importante porque muitas vezes o consumidor tem, obviamente, o registro para seguir o tracking, portanto, para seguir a circulação do seu produto, o transporte do produto que ele encomendou e acaba por tentar resolver a situação diretamente com a transportadora. Só que ele no caso do contrato de transporte, ele é um terceiro e dificilmente conseguirá melhores resultados do que se contactasse o vendedor diretamente. No caso de atrasos na entrega, é importante saber que, por regra, na União Europeia, a diretiva prevê que o consumidor deve sinalizar o atraso ao vendedor e conceder-lhe um prazo suplementar razoável para concluir a entrega. Só depois é que poderá rescindir o contrato e solicitar o reembolso, não o pode fazer imediatamente, a não ser que o vendedor se recuse a entregar os bens e que o consumidor verifique que é impossível receber esses bens. No caso de bens que chegam danificados, nós recomendamos sempre, e nem sempre é fácil, obviamente, até porque nem todas as entregas são feitas ao próprio, mas é importante abrir logo a embalagem, verificar os artigos, não deixar a embalagem um mês em casa até abri-la, porque depois é um bocadinho difícil, para não dizer impossível, informar o vendedor que o produto chegou danificado e nem sempre a garantia é o suficiente para, de facto, aqui resolver a situação. Portanto, mesmo que não possa abrir logo a embalagem, qualquer dano na embalagem deve ser assinalado na guia de transporte. Deve tirar fotografias, guardar os comprovativos e, antes de qualquer situação. Vou-vos falar agora da questão do direito de retratação, que é... Doutora Natália, sim, se calhar, só porque temos aqui uma questão que tem a ver aqui diretamente com os prazos de entrega e que eu penso que poderá responder muito rapidamente. Eu passo-lhe a ler a questão.
se esta questão das entregas também se aplicam para o CEF, ou seja, vou ler, solicitei o meu cartão de residência, o CEF alega que foi entregue, mas porém não recebi. Eu penso que estaremos aqui a falar de outra situação. Isto não é um litígio de consumo, isto é uma situação que está relacionada com uma questão administrativa e, portanto, isto o cartão de residência, enfim, obviamente eu suponho que a questão da falha de entrega será a falha de entrega pelo correio, portanto, aí terá que contactar o CEF, verificar a situação. Se o correio perdeu o título de residência, fazer uma reclamação nos correios, mas aí já sai um pouco fora da questão do consumo, porque o CEF não está a vender nenhum produto. Ok, não sei obrigada. se respondi. A senhora dirá aqui nos comentários. Claro, obrigada. Tá obrigada. Nada. Em relação aqui ao direito de retratação, isto é uma coisa específica, característica das compras online, porque, ao contrário daquilo que muito consumidor pensa, não existe nas compras efetuadas em lojas físicas, nos estabelecimentos, é apenas para compras à distância ou compras fora do estabelecimento comercial. Isto visa apenas permitir ao consumidor, uma vez que são negócios jurídicos não presenciais, ter um período de reflexão ou de ponderação no qual ele pode solicitar a desvinculação do contrato de compra e venda. E, portanto, aquilo que muitos estabelecimentos fazem, no caso de estabelecimentos físicos, portanto, é no fundo uma cortesia comercial, não é um direito para o consumidor não tem o direito de devolver o bem no prazo de 30 dias, portanto, aquilo é uma, digamos, oferta do estabelecimento. O direito de retratação é aqui, portanto, tem aqui algumas características, é um direito irrenunciável, por exemplo, períodos de saldo, não pode a loja dizer não tem direito de arrependimento, digamos, na sua compra, e não pode exercer o seu direito de retratação em período de saldos. Isso não é uma cláusula que não será válida e, portanto, é também um direito que não carece de justificação, ou seja, não precisa apresentar um motivo específico para devolver o produto. Pode exercer, portanto, deve exercê-lo no prazo de 14 dias a contar da entrega dos bens ou de celebração do contrato, e o vendedor tem a obrigação de informar o consumidor sobre a existência desse direito, o prazo e o modo de exercício, sob pena do consumidor ter o direito de se retrair por um período mais longo de 12 meses. O consumidor que pretender devolver o produto e, no fundo, rescindir o contrato de compra e venda deve comunicar por escrito a sua intenção ao vendedor. Existe um formulário, mas é de entendimento geral que basta uma comunicação por escrito por e-mail, por exemplo, para assinalar ao vendedor que pretende devolver o produto. O produto o bem deve ser devolvido no prazo de 14 dias, a contar da data em que essa comunicação for feita pelo consumidor. O vendedor tem um prazo de 14 dias, a contar da data em que é informado da decisão para reembolsar, proceder ao reembolso ao consumidor. Muitas vezes retém, e isso é uma faculdade que lhe é oferecida pela diretiva, retém o reembolso até ter recebido os bens ou pelo menos até receber o comprovativo do envio. E nós aconselhamos sempre, primeiro, de facto, ainda mesmo antes da questão de devolução nos 14 dias,
de contactar o comerciante e verificar junto do comerciante se eventualmente ele tem um circuito de recolha. Muitos comerciantes oferecem a possibilidade de recolher o produto ou de entregar num ponto de recolha sem custos para o consumidor, porque de outra forma a devolução, o custo da devolução é por conta do consumidor. O consumidor, e isto é uma situação que raramente nos tem surgido, mas pode acontecer, pode ser responsabilizado pela depreciação dos bens que possa resultar da sua utilização ou manipulação. Isto é, a ideia é recebe os bens, não os pode utilizar, pode apenas verificar se corresponde àquilo que pretende, se não gostar do produto, então deve devolvê-lo imediatamente, não o pode manipular. E, como lhe digo, isto aconteceu muito poucas vezes e, portanto, tinha mais a ver na altura as reclamações relacionadas com esta questão com, no fundo, devoluções ou exercício do direito de retratação de forma repetida pelo consumidor e, portanto, o consumidor já tinha algum historial junto do vendedor e, por isso, por norma, não é aplicado nenhum valor reduzido, o valor, portanto, do produto por manipulação excessiva, digamos assim, do mesmo. Este direito de retratação tem algumas exceções que estão previstas no artigo 16 e eu só vou enumerar algumas que obviamente parece lógicas, enfim, bem expressivas, não podem ser devolvidos. Contratos de prestação de serviços quando integralmente prestados, bem personalizados ou realizados segundo as especificações do consumidor. Também no caso de alojamento turístico, transporte de bens, serviços de aluguer de automóveis, restauração ou serviços relacionados com atividades de lazer, se o contrato previr uma data ou um período de execução específico. Existem outras exceções, a lista ainda é longa, mas tem muito a ver com, de facto, a impossibilidade de revenda desse produto. Entramos agora na questão das garantias legal. A garantia prevista é uma garantia do vendedor, portanto, a garantia na diretiva 1999/44 é a responsabilidade do vendedor pela falta de conformidade do bem. Essa garantia tem o prazo de 2 anos para os bens móveis novos, de 5 anos para os bens imóveis. Ela pode ser reduzida a 1 ano para bens móveis usados ou recondicionados, desde que haja o acordo do consumidor e do vendedor. Até prova em contrário, considera-se que existe uma presunção de falta de conformidade, ou seja, se o defeito ocorrer ou a avaria de ocorrer no prazo de 6 meses a contar da data de entrega do bem, pressupõe-se que ela já existia na data em que foi entregue. Cá em Portugal esse prazo é de 2 anos. Mas nos restantes países o prazo pode ser muito mais curto e é, aliás, em geral, mais curto. A diretiva prevê aqui os meios de ressarcimento, portanto, primeiro, através da reparação ou substituição do bem num prazo razoável e sem grandes inconvenientes para o consumidor. Isto é uma expressão que também dá aso a muitas interpretações, a menos que seja impossível, desproporcionado para o vendedor. E se assim for, tem direito à redução do preço ou à rescisão do contrato, com o respectivo reembolso, sem encargos para o consumidor. A responsabilidade do produtor não está prevista na diretiva e habitualmente ela está prevista na legislação nacional dos Estados-membros. A União Europeia deixou esse encargo para os Estados-membros e ela é habitualmente limitada apenas à reparação ou substituição. E como lhe referi, portanto, a diretiva é de 1999,
bastante antiga e que já tem levantado várias questões, nomeadamente no que toca a bens com conteúdos digitais e também a prestação de serviços ou fornecimento de conteúdos e serviços digitais que não está prevista e que tem sido difícil de resolver. Portanto, a diretiva atual será revogada a partir de 1 de janeiro de 2022 e substituída por a diretiva 2019-771. Há outra diretiva com a mesma data, que é de 2019-770, mas que é apenas relativa ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais. A diretiva 771 é aplicável portanto, a todos os bens e serviços, mas com as exceções previstas na própria diretiva, e é também aplicável ao fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, embora quando incorporados em bens ou interligados com esses bens ou fornecidos no âmbito do contrato de compra e venda de bens. Portanto, esta diretiva não é aplicada só ou apenas ao fornecimento dos conteúdos e serviços digitais. Essa diretiva prevê uma obrigação de informação e, muito importante, o fornecimento das atualizações dos conteúdos ou serviços digitais. Isto tem aqui alguns pormenores, não me vou alongar, mas poderei eventualmente responder. Nós, de qualquer forma, iremos, durante o ano, preparar material informativo sobre estas alterações, mas, de facto, o vendedor deve fornecer as atualizações. Cabe ao consumidor atualizar, portanto, os conteúdos. Se não o fizer, no fundo, está a exonerar o vendedor da sua obrigação de garantia por falta de conformidade. E, portanto, há aqui alguns aspectos que convém terem atenção. Prevê, portanto, mantém os 2 anos de garantia por falta de conformidade para os bens móveis novos. Da mesma forma, pode ser reduzida a 1 ano. E aqui a presunção, que era de 6 meses na diretiva, passa para 1 ano. Os meios de ressarcimento mantêm-se. Há uma clarificação, mas no fundo mantém-se os mesmos, com os mesmos requisitos. Há aqui também um aspecto importante, nomeadamente nós recebemos muitas reclamações de compras de carros no estrangeiro e, em caso de avaria, de facto, o consumidor deve disponibilizar o bem ao vendedor. Este vem agora referido explicitamente na nova diretiva, que será aplicável a partir de 1 de janeiro de 2022. Em relação à diretiva sobre contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais, muito rapidamente, portanto, é aplicável a qualquer contrato de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais, mesmo desenvolvidos com as especificações do consumidor. Prevê nos seus artigos 7 e 8 os requisitos de conformidade, vários requisitos, em particular, mais uma vez, a obrigação de informar e fornecer ao consumidor as atualizações. E também, portanto, previsto o prazo de garantia de 2 anos, quando o contrato estipula um único ato de fornecimento, portanto, é fornecido de uma só vez. Se estivermos a falar de um contrato com um fornecimento contínuo, o vendedor é responsável para todo o prazo de vigência, digamos, desse fornecimento. Os meios de ressarcimento são, no fundo, os mesmos. A reposição da falta de conformidade, sem demora ou num prazo adicional, e, se não for possível, a redução proporcional do preço ou a rescisão do contrato. Em caso de rescisão do contrato, o consumidor tem direito ao reembolso, nos termos do artigo 16 dessa diretiva e seguintes, que especificam que, no caso de contratos de fornecimento contínuo, o reembolso pode ser reduzido, pode ser efetuado apenas para a parte do fornecimento que não esteve em conformidade com o contrato. Aqui também tem um prazo de 14 dias a contar da comunicação do consumidor para proceder ao reembolso.
Outro aspecto importante aqui das compras online são os meios de pagamento, que têm sofrido muitas alterações e mesmo assim novas modalidades que ainda não estão completamente, ou pelo menos não temos uma informação completa sobre estas questões, nomeadamente a pensar nas as plataformas digitais de pagamento que são utilizadas às vezes por lojas online. Eu diria a nossa recomendação em relação aos meios de pagamento é recorrer ao cartão bancário, crédito ou de débito. Há alguns contratos, não é o caso em Portugal, é muito mais difícil prever o chamado chargeback, que é no fundo o estorno quando existe um litígio de consumo. É possível em alguns países recorrer a pedir a devolução do valor pago à entidade bancária ou à entidade emissora do cartão de crédito. Mas mesmo assim é sempre possível fazer uma exposição junto do seu banco e, principalmente em caso de fraude, apresentar uma queixa e tentar recuperar o valor pago quando é vítima, portanto, de uma fraude. Desde o dia 1 de janeiro de 2021, existe agora para as compras online, pelo menos em Portugal, eu sei que alguns países ainda não implementaram o sistema completamente, mas já foi implementada a autenticação reforçada para as compras online, ou seja, no fundo é aquilo que já existia e que muitos já utilizavam para o acesso à sua conta bancária. É preciso agora a combinação de pelo menos 2 elementos de autenticação, um password e um PIN, ou a password e uma impressão digital, consoante aquilo que escolher e junto do seu banco. Outro meio de pagamento seguro, porque prevê a possibilidade para o consumidor de abrir uma disputa diretamente com eles e dessa forma recuperar o valor pago, no caso, por exemplo, de uma falha na entrega, é o PayPal, que é uma plataforma que permite realizar compras online sem fornecer à loja os dados bancários. Outro sistema também seguro, o MBWay, existe apenas em Portugal, mas permite ao consumidor criar cartões de MBNet virtuais, nomeadamente um cartão de crédito virtual, definir um valor pré-pago e dessa forma apenas não só não fornecer os dados, mas limitar a possibilidade de debitar nesse cartão virtual um valor superior àquilo que já foi definido pelo titular. Estes cartões têm um problema porque nós tivemos uma vez uma reclamação de uma senhora que pagou, portanto criou um cartão de crédito virtual tendo por base um cartão de débito e queria beneficiar de uma promoção oferta a quem pagasse com cartão de crédito. O cartão virtual não retira, ou seja, não altera a natureza do contrato que está subjacente ao cartão que foi utilizado para a criação desse cartão virtual. Seja se tratar de um cartão de débito, ele não irá passar a funcionar como um cartão de crédito. E, portanto, o contrato que tem com o seu banco não foi alterado e, por isso, não aparece depois nos meios de pagamento como um cartão de crédito efetivo. É apenas uma forma de não fornecer dados pessoais e proceder a pagamentos com alguma segurança. E por fim, só falar-vos rapidamente das reclamações que nós temos recebido relativas ao Brexit. Como sabe, desde 1 de janeiro nós temos agora o Reino Unido, acabou o período de transição, saiu definitivamente e deixou de estar integrado no mercado interno da União Europeia. Portanto, todas as importações vindas do Reino Unido, com exceção da Irlanda do Norte, estão sujeitas a formalidades aduaneiras, mesmo que sejam simplificadas, e potencialmente a taxas e impostos. No caso, o acordo previa que no caso de produtos de origem, que cumprissem a regra de origem, os direitos aduaneiros seriam nulos
e os contingentes pontuais isentos de direitos. Isto significa, no fundo, que se o produto que comprar na loja no Reino Unido vier de um país terceiro, da Índia, por exemplo, ele não cumpre as regras de origem e, portanto, aí sim estará sujeito a direitos aduaneiros, dependendo do valor, IVA e eventualmente até impostos de consumo. Verificamos que muitos países têm uma espécie de taxa Brexit, pensando, por exemplo, nos CTTs. Se for ao site dos CTTs, eles indicam que para todos os envios com destino ao Reino Unido aplicam uma taxa Brexit. Portanto, antes de comprar ou de enviar para o Reino Unido, informe-se sobre os custos de alfandegamento. Eles podem ser bastante elevados e, no fundo, aquilo que nos foi reportado acabam por aumentar o preço o custo do produto em cerca de 50%, o que é bastante elevado. Por outro lado, apesar do Reino Unido ter transposto praticamente toda a legislação europeia para o seu direito nacional e, portanto, obviamente tem direito à garantia por falta de conformidade, direito de retratação, etc., torna-se mais difícil de aplicação, porque no caso das garantias, se tiver que devolver o produto ou se pretender a rescisão do contrato, dificilmente poderá exigir ao vendedor o reembolso dos custos alfandegários. Portanto, verifique nos termos e condições quais são as regras aplicáveis, quais são os custos e, eventualmente, por exemplo, o CTT tem um simulador, vale a pena, antes de finalizar qualquer compra, pensar bem e fazer as contas. E com isto termino, indicando-vos que nós temos muito material sobre este assunto no nosso site. Encontrará várias brochuras, tem a brochura Fazer Compras à Distância, outra brochura relevante que é a das garantias. Tem ainda, obviamente, informação que vamos colocando nas redes sociais. Também o próprio site da rede tem alguma informação sobre as brochuras e os projetos conjuntos da rede. Encontrará logo na página inicial do nosso site uma espécie de quiz. Verifica a sua loja online, que tem aí alguma da informação sobre a qual eu falei agora. Encontra também na aplicação ECCD Net Travel App também informação sobre comércio eletrónico. Esta aplicação existe em 25 línguas, funciona em 30 países e tem uma funcionalidade offline e é totalmente gratuita. Nós também temos aqui temos dois projetos, um que foi um projeto de rede que desenvolvido no ano passado, infelizmente só existe em inglês, que é uma espécie de... não sei se consigo partilhar, mas... Ora, só um bocadinho. Pronto, como vê, isto é um site. Vou escolher aqui a língua inglesa e se indicar aqui Portugal. Nós penso que não estamos a ver essa não estão a ver. página. Então, esqueça. Pronto, é uma aplicação, no fundo, que permite simular várias situações. Está disponível em inglês. Basta indicar o país de origem, a idade e vão seguindo aqui algumas informações, eles colocados algumas situações, tudo isso relacionado com o comércio online e tendo em vista, portanto, fornecer a informação sobre como fazer compras seguras. Por outro lado, nós também, em novembro do ano passado,
participamos num projeto conjunto do Centro Nacional de Cibersegurança, em parceria com a ASAI, a DGC e a OLX, e foi criado um curso de e-learning gratuito, o Consumidor Ciberseguro, onde encontrarão muita informação. É um curso online, podem inscrever-se a qualquer altura. Aconselho vivamente a fazer esse curso. Tem informação sobre meios de pagamento, sobre os direitos do consumidor, os vários aspectos também relacionados com fraudes, com vídeos, e portanto não é muito longo, mas é bastante completo. E com isso resta-me agradecer-vos e pôr-me à vossa disposição para qualquer pergunta. Temos acesso a essas últimas informações que deu agora Sim. na página anterior, na página do Centro Europeu do Consumidor? Tem, e mesmo na apresentação eu coloquei o link nas imagens. Portanto, em princípio, conseguem aceder diretamente clicando nas respectivas imagens. Certo, obrigada, doutora Natália. Eu tenho estado aqui a ver as questões que temos recebido. Volto a dizer, se vamos ter aqui alguns minutinhos de pequeno debate, e quem quiser deixar por escrito, ou até mesmo pôr aí, sinalizar aí a mãozinha se achar mais fácil, enfim, falar diretamente. Eu vou só aqui a uma questão que nós recebemos, se não estou em erro, uma das primeiras, para além daquela que já foi respondida, que tem a ver com, portanto, e se após a devolução do bem, o vendedor não devolver o dinheiro ao consumidor, o que é que o consumidor pode fazer? Tem que recorrer aos meios de resolução voluntária. Se o vendedor não reembolsar voluntariamente, tem que se dirigir a um tribunal, ou depois aí já entramos no objeto do último webinar, ou então recorrer a um site de arbitragem, se for uma loja estabelecida em Portugal. Existe o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que, portanto, podem ajudar a resolver a situação. Pode fazer a reclamação no livro de reclamações, o livro de reclamações eletrónico, nomeadamente, e se for um comerciante estabelecido na União Europeia, podem também apresentar uma reclamação na plataforma de resolução de litígios para litígios de conflito para conflitos de consumo, para compras efetuadas online. Essa plataforma é acessível e sem restrição para vendedores, portanto, um consumidor tem um litígio com um vendedor estabelecido em Portugal ou noutro país da União Europeia, Islândia, Noruega e Liechtenstein. Neste momento já não é possível contra uma loja estabelecida no Reino Unido. E tem também, obviamente, nós recebemos também pedidos de informação e de assistência para compras efetuadas por um consumidor localizado em Portugal, residente em Portugal, contra um comerciante estabelecido num dos países da União Europeia, na Noruega, Islândia ou no Reino Unido. Não sei se a pessoa não sei se a participante que nos colocou esta questão se quer desenvolver um pouco mais, ou se a resposta, enfim, foi ao encontro daquilo que precisava de saber. Depois, entretanto, temos aqui mais uma questão que tem a ver com se o teor da apresentação se aplica também aos serviços online ou só à aquisição de bens, ou seja, se aplica também a serviços, e o que fazer quando o prestador de serviços não tem contacto de e-mail ou telefone, portanto, a quem recorrer. Aplica-se também aos prestadores de serviços. Pode haver algumas restrições. Estou a pensar
Nós temos recebido também cada vez mais reclamações relacionadas com streaming ou com aplicações de telemóvel contra a Apple, por exemplo. O outro dia também recebi relacionado com a compra de um cartão válido para aquisição de aplicações na Apple. Portanto, aplica-se, pode haver algumas especificidades que se prendem com direitos de autor e outra legislação aplicável, mas sim, eu peço desculpa, qual era a última parte da pergunta? Eu vou repetir, portanto, se aplicar também a serviços, o que fazer quando o prestador de serviços não tem contacto de e-mail ou telefone, portanto, a quem recorrer? Pois, aí é a velha questão. A plataforma de resolução de litígios torna-se difícil, por exemplo, por norma eles têm que indicar algum contacto, portanto, muitas vezes existe um contacto, nem que seja de correio, ou seja, um endereço físico onde se possa enviar uma carta, mas é uma questão também de verificar. É muito raro não ter um único meio de contacto. Se não tiver meio de contacto ou indicação pelo menos o endereço, por exemplo, é sinal que isto é um site no qual não deveria estar a navegar. Pois, também me parece um pouco assim a situação, de facto. Temos aqui depois mais uma participante que eu assumo que esteja a colocar a questão enquanto comerciante, que tem a ver com o seguinte: imaginemos que o cliente compra o bem X e ao fim de um ano o produto apresenta uma avaria, mas o produto já está na nossa posse faz 2 anos. Como é que podemos prestar garantia se o fornecedor alega que já não está? Eu não sei se... Sim, o facto de estar há 2 anos na mão do comerciante, o contrato que o comerciante tem com o fornecedor não é um contrato de consumo. Portanto, aí rege-se por outros termos e por outras regras. Agora, no que toca ao consumidor, o consumidor, se adquiriu a um profissional um produto, ele tem direito aos 2 anos de garantia. Portanto, a questão que está por trás, subjacente do contrato com o fornecedor, não tem efeitos na relação com o consumidor. Sim, senhora. E depois, finalmente, temos aqui mais uma questão, já agora em continuação daquilo que foi dito, portanto, o que a participante diz é que, neste caso, o fornecedor alega nenhuma responsabilidade. O fornecedor. Portanto, aí se calhar, não sei... Posso dizer? Sim, por favor. Aqui regem as regras do direito de regresso. A relação entre o consumidor e o vendedor, o consumidor tem sempre direito a 2 anos de garantia, independentemente do tempo durante o qual o bem esteve na posse do vendedor. Vamos imaginar, como disse neste caso, o vendedor teve o bem durante 2 anos. O vendedor, perante o consumidor, é responsável pela garantia daquele bem a partir do data em que vendeu. 2 anos a partir dessa data. Depois terá direito de regresso, e a própria legislação remete para isso. Terá direito de regresso contra o produtor, que, segundo as regras, não é caduca ou prescreve nos termos gerais ou nos termos que estão definidos da lei. Portanto, o fornecedor não poderá... Eu aqui estou a dar um conselho a um profissional. O fornecedor não pode alegar a garantia, porque a garantia é prestada para o consumidor. As regras de responsabilidade entre o fornecedor e o vendedor, essas sim decorrem da legislação em geral. E o vendedor, neste caso, terá sempre direito de regresso contra o produtor.
independentemente do prazo. O prazo tem a ver com as regras de prescrição e de caducidade que estarão fixadas ou para aquele caso ou as regras gerais. Espero que tenha contribuído para alguma coisa. Sim, eu penso que sim, mas se houver se alguém que queira também explicar melhor colocar melhor a sua questão oralmente, pode levantar a mão, e nós temos aqui 2 pessoas em espera, mas ainda temos aqui mais uma questão por escrito que tem a ver com o seguinte: portanto, quando fazemos as compras num site, é obrigatório que este contenha as indicações expressas de como podemos devolver o produto no caso de não estarmos satisfeitos com a compra? É porque se não fornecer a informação sobre o direito de retratação, o consumidor já não tem só direito a um prazo de 14 dias, tem um prazo muito mais alongado. O direito de retratação existe sempre, e a falta de informação sobre esse direito e o seu exercício prejudica apenas o vendedor. Muito bem. Tenho aqui então, eu peço à minha colega, se calhar Alexandra, que dê a palavra. Tenho aqui 2 pessoas em espera, Luísa Oliveira e Cecília Monteiro. Se alguém puder dar-lhes a palavra, por favor. Já podem intervir. Ora, muito boa tarde. Eu queria colocar aqui uma questão que por acaso ocorreu comigo, onde fiz uma compra online, nomeadamente no âmbito de uma perfumaria. A caixinha veio, mas o produto não. Veio faturazinha, veio tudo, ou seja, é óbvio que a perfumaria não assumiu responsabilidades, o que vale é que o valor era muito pequeno e eu paguei e fiquei sem o produto. Porque de facto aqui não assumiu responsabilidades. Pois, isto é sempre, são situações muito difíceis na prática, porque depois acabamos com o vendedor a afirmar que procedeu ao envio, não tem responsabilidade pelo desaparecimento do conteúdo, portanto da embalagem. O consumidor, por sua vez, não recebeu, mas é muito difícil depois chegar a nível aqui de resolução amigável do litígio a uma solução. E também coloca outra questão, que é a questão da prova. Mesmo que recorra à via judicial, a não ser que, de facto, por exemplo, uma forma de vermos isto, e isto tem acontecido muito ultimamente, caixas que chegam vazias ou que com metade do produto, por exemplo, a guia de transporte normalmente indica sempre um peso, e o peso do produto pode ser indicador, de facto, se vinha vazio ou não. No fundo, porque isto, como as empresas de transporte de mercadorias, quando existe algum problema, o produto é danificado, a mercadoria é perdida, aquilo que está previsto na legislação é que o reembolso do bem é feito em função do peso. Portanto, essa é uma informação que habitualmente consta sempre da guia de transporte. Se tiver a cópia, eventualmente pode comparar com aquilo que seria o preço do produto cheio, digamos, da embalagem completa. Isso às vezes tem ajudado a resolver o problema. Mas aqui, de facto, confrontamos com uma questão de prova que é muito difícil de ultrapassar. Ok, obrigada. Nada. Tenho também aqui mais uma pessoa a solicitar. Sim. A minha questão tem a ver com algo muito, muito simples. Isto é, agora, com este período, logicamente, do confinamento, aumentou significativamente a aquisição de bens por via online. Uma situação que me intriga aqui é que, fruto desta situação agora, também dos Correios e outros distribuidores, muitas das vezes não o fazerem presencialmente, e eu recordo-me de algumas, se calhar mais de 15 aquisições que fiz, em que nem cheguei a ver os Correios nem o
o elemento que trazia o transporte. Nem o estafeta. Ele ou me deixava aquilo no elevador, ou o que quer que seja, e portanto Exato. não há propriamente um documento que comprove a entrega daquele documento. Não. E uma das aquisições até era de valor avultado, na altura era um tablet da Apple, e eu fiquei intrigado, e com alguma renitência até de fazer essa aquisição, por não ter essa garantia do ato de entrega. Na eventualidade dele não ser entregue, haverá alguma hipótese de reclamar? Porque é assim, nem eu tenho comprovativo que me entregaram, nem com certeza a entidade quem eu adquiriu o bem tem esse mesmo comprovativo da minha recepção, não é? Pois, isto tem acontecido muito, de facto, e tem-nos sido reportado situações mesmo de furto, em que o estafeta chega à porta do prédio, entrega a uma pessoa que não é o destinatário do embrulho, como não há assinaturas, não há nada, o produto simplesmente desaparece, e estamos a falar às vezes de computadores, e portanto lá está, de situações em que o bem tem um valor elevado. Pode sempre reclamar, pois é tudo, mais uma vez, uma questão de provas. Nestas situações, isto infelizmente não é de solução fácil. Mas aqui a prova principal é a entidade que vende, que não tem comprovativo nenhum que me entregou o bem, não é? Não, terá a assinatura do estafeta, mais nada, não é? No fundo, claro. Portanto, é um risco de ambas as partes, e que foi feito para evitar, enfim, o risco de contágio, mas isto tem levantado, de facto, vários problemas, mas estão mais relacionados com, pelo menos aqueles que nos foram reportados com furtos, e aí já entramos na área do penal e, portanto, só mesmo com uma queixa à Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, o PSP, o GNR, consoante, mas aí é difícil porque não só não tem a assinatura do consumidor, como também a empresa não consegue comprovar que entregou, portanto. Obrigado. Então, se não temos mais questões, eu finalizava aqui com um pedido para conversar, da Nádia Correia. Pedia, não sei se já tem o microfone ativo, e terminávamos com a sua questão. Estou? Sim. Estão a ouvir? Sim, sim. Okay. Olá, boa tarde a todos. Eu estou com uma situação complicada, porque eu inscrevi-me num curso online. Não sei se posso referir o nome ou não. Pode não ser muito relevante, mas diga qual é o seu problema. Foi cancelado? Eu inscrevi-me para ter acesso a 4 semanas gratuitas. Acontece que, após assistir à primeira aula gratuita, fui-me retirado da conta bancária, porque era necessário inserir os dados do cartão, e foi-me retirado da conta bancária 3 prestações, ou seja, que equivaliam a 3 meses. Porque se eu somente tivesse após essas 4 semanas, eu teria essa prestação mensal. Foi-me retirado 3 valores, eu já reclamei diretamente a essa academia online. Entretanto, também já cancelei o cartão bancário, como houve mal eu percebi que estava a ser vítima de fraude. Entretanto, acontece que eu reclamei com eles, diretamente com a academia, que eles me responderam que não poderiam fazer nada, porque eu cliquei num botão que era clique, que depois apareceu em inglês, apesar da formação estar toda em português, apareceu um pop-up e, sem querer, ou seja, houveram esses cliques nesses botões que descontavam automaticamente da minha conta, que eu julgo que estar ilegal, certo? É assim, os erros acontecem e eles têm que resolver, portanto, se foi cobrado indevidamente ou se foi pago por lapso, eles terão que proceder à devolução. Agora também depende um bocado, eu não sei qual era a forma de pagamento e de que forma estava previsto o pagamento de propinas ou de inscrição no curso. Era um curso gratuito, referiu? Sim, tinha 4 semanas gratuitas. Então, se 4 semanas gratuitas. Se não cancelasse... Exatamente, é que seria cobrada a mensalidade consoante os meses que eu fosse ficando. Pois, é assim, nesse caso tem que se valer da informação pré-contractual que lhe foi fornecida, portanto,
se tinha direito aos quatro semanas gratuitas, portanto tem que portanto, solicitar o reembolso, eles não lhe podem cobrar porque não corresponde à informação pré-contratual que lhe foi fornecida. Ok, então eu vou reclamar nesse sentido, porque eu já reclamei, o que eles disseram foi que não podiam fazer o reembolso, mas que me poderiam oferecer 15 anos gratuitos na academia. Eu disse, não é isso o meu intuito, porque eu inscrevi-me para testar o vosso site, para saber se a vossa formação realmente é relevante ou não, então para depois tudo progredir. Não, é que repara, quer dizer, a informação pré-contratual, para além de ser vinculativa, a forma de pagamento também tem que ser... ou seja, tem que ter um botão claramente que indique que o curso tem um determinado custo, ou seja, não pode subscrever, digamos, o curso simplesmente porque abriu um pop-up, quer dizer, a informação relativa aos pagamentos está prevista na legislação, deve ser explícita e clara, portanto... esta situação relacionada com o site e o funcionamento do site deles é um bocado duvidosa. Pois, até como referi no início desta formação, o facto de não existir o e-mail disponível, mas sim os tais formulários, pronto. Pois. Aí está. Posso? Sim. Até podemos estar aqui perante uma prática comercial desleal. Sim. Porque a pessoa é convidada a assistir a quatro semanas gratuitas e depois aparece um pop-up e não repara, e só porque quer se livrar do pop-up carrega sim ou não, ou nem dá por isso e não percebe o que é que está a fazer, porque não está claramente a contratar. Sim. Portanto, essa questão deveria de reportar. Eu penso que a entidade... eu não sei, depende do tipo de curso, mas eu suponho que será a ASAI, sim. ASAI, ok. É uma questão de ver qual é a entidade reguladora, ou a entidade aqui supervisora, porque eu penso que até pode estar em causa mesmo uma prática comercial desleal. Ok. Vou apontar aqui. Está muito obrigada. Bem, apesar de já estarmos mesmo no limite do tempo, está aqui uma questão por escrito ainda, não sei se considera que ainda tem tempo para... Sim, claro. Porque é só mesmo mais esta que fica, então eu passo a ler da Ana Carvalho, que diz: comprei o produto online que demorou imenso tempo a chegar, mais de 3 meses, entre parênteses, com e-mails trocados a pedir entrega ou a devolução. E agora que chegou, não corresponde ao anunciado. Não quero o produto. A vendedora, que pensei que seria espanhola, não tem morada para devolução, não devolve o dinheiro e diz para devolver ao fornecedor, mas não me indicam, apesar de ter solicitado a morada para devolução, porquanto na embalagem vem uma morada elegível na China. O que posso fazer? Não sei se compreendeu. Eu percebi, é tal situação do dropshipping, provavelmente, ou seja, a loja, o vendedor estará localizado em Espanha, ou assim parece, e recorre a um fornecedor externo, neste caso na China, não é? E acha que o facto de ter este modelo de negócio no fundo obriga o consumidor a virar-se para o fornecedor diretamente, mas neste caso se de facto a loja existir e estiver localizada em Espanha, o consumidor tem o direito de exercer o seu direito de retratação no prazo de 14 dias a contar da entrega do bem, e deve fazê-lo junto do vendedor, não do fornecedor. O vendedor é responsável. O pagamento foi feito ao vendedor, suponho eu, e portanto todo, digamos, não se tratar de uma plataforma digital, mais uma vez, mas sim de um vendedor que ofereceu o produto no seu próprio site, sem indicação que isto viria de um fornecedor externo, de facto deve fazer a reclamação junto do vendedor e ele deve proceder portanto, deve proceder ao reembolso na sequência de comunicação relacionada com o direito de retratação, se ainda estiver dentro do prazo.
Mas eu suponho que sim. Obrigada. Passava então a palavra à minha colega Alexandra, suponho. Ok. Obrigada, Ana. Estamos a chegar então à reta final desta sessão e eu queria começar por relembrar dois aspectos. Será que todos os participantes irão receber um questionário de avaliação e muito agradecemos que possam responder de forma a podermos sempre melhorar as nossas intervenções. Queria também relembrar que a gravação desta sessão irá ser disponibilizada online, pelo que poderão sempre voltar a visualizá-la. Resta-me então agradecer mais uma vez a disponibilidade, o entusiasmo e todo o profissionalismo da doutora Natália Leite e da doutora Carla Farte, diretora do Centro Europeu do Consumidor em Portugal, que pela terceira vez tem tido aqui uma prestação exemplar e que nos tem ajudado a esclarecer tantas dúvidas sobre estas temáticas. E queria agradecer a todos os participantes que estão a assistir, colocaram tantas perguntas importantes, não só para esclarecê-los eles próprios, como para esclarecer todos quantos assistiram à sessão. Obrigada pela presença, continuem a acompanhar-nos nos nossos eventos e até breve. Não sei se a doutora Carla Farte quer deixar alguma... Eu ia passar a palavra à doutora Carla para poder fazer. É só para me despedir, obrigada a todos, obrigado a todos os participantes que tornam isto sempre muito mais dinâmico. Nós tentámos, com estes workshops, cingir os temas para que assim houvesse mais participação e que houvesse mais interesse e mais perguntas dentro dos tempos que nós temos, que são curtos, não é? Porque isto não pode ser tão longo. Obrigada a todos pela ativa participação. Obrigada aos centros Europe Direct, que tem sido um excelente parceiro, e para além dos outros dois que nos faltam, espero continuarmos esta nossa parceria. Voltaremos a ver, penso que é para o próximo mês, se não me engano, 11 de Abril. Espera aí, que agora que já não me lembro da data, já nem sei quantas datas. 8 de Abril, o próximo. 8 de Abril, depois vou ter no final de Abril. Exatamente. Lá encontraremos a 8 de Abril. Muito obrigada mais uma vez. Não sei se a Natália quer dizer umas palavras de despedida. Obrigada a todos. Não, queria só agradecer a paciência e agradecer as perguntas. É um tema que, enfim... levanta sempre muitas questões na prática e que eu acho que aquilo que verificamos no centro é de facto algum desconhecimento, apesar de ser um assunto familiar para todos, e eu só posso recomendar que consultem a nossa página, têm lá imensa informação, façam o curso do Consumidor Ciberseguro, é muito útil. E ficarão assim com a informação de base que lhes permitirá fazer compras em segurança. Obrigada. Muito obrigada. Deus. Obrigada, até breve. Até breve. Até breve, então. Obrigada.